Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos, então, iniciando a Escola Bíblica Dominical, a famosa EBD, que é a maior escola do mundo e a melhor escola do mundo. A maior escola do mundo porque se tem todas as igrejas, pelo menos boa parte das igrejas cristãs, estudam a palavra de Deus. E também a melhor porque estudamos aquilo que não é temporário, mas aquilo que é eterno. Estamos na sequência das aulas de hermenêutica. Como vocês sabem, hermenêutica é a arte e ciência de interpretação de textos, né? É uma ciência que vem desde a antiguidade, aplicada a vários outros contextos e também, principalmente, ao contexto bíblico, contexto teológico. Lá em João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus orienta para que nós devemos, então, examinar, estudar, interpretar a palavra de Deus. Bom, na sequência, então, a aula de hoje vai ser hermenêutica instrumental, ou seja, como que nós usamos a interpretação da palavra, o instrumento da interpretação, né? Hermenêutica são as leis de interpretação e a exegese é a aplicação das mesmas, ok? Então, hermenêutica instrumental, eu quero já compartilhar com vocês algumas dicas para interpretar a Bíblia, para entender as Escrituras. É muito importante que entendamos as Escrituras. Então, interpretar a natureza da Bíblia. Palavra de Deus escrita através de palavras humanas. Então, Deus utilizou a linguagem humana para se revelar, né? O primeiro ponto da teologia é a autorrevelação de Deus aos homens. E o segundo ponto da teologia é o caminho estabelecido por Deus para se revelar. E um dos caminhos que Deus revela é através da palavra, da escritura, né? Então, a palavra de Deus escrita através de palavras humanas, usou a linguagem do Antigo Testamento, o hebraico, em uma parte aramaico, e usou o grego do primeiro século. Este lado humano da Bíblia torna-se necessário o esforço da interpretação. Algumas situações Deus revela de outras maneiras, como, por exemplo, a teologia natural, a observação da natureza, a criação revela o Criador. A história de Israel também é um fator de revelação de Deus. Jesus Cristo é a maior revelação de Deus, Deus encarnado. Mas nós temos aí um espaço de tempo de 2000 anos entre os eventos, os últimos eventos da Bíblia, com os dias de hoje. Então é necessário que nós tenhamos a palavra, as Escrituras. Dois movimentos da interpretação da Bíblia. A exegese busca o significado original pretendido pelos autores, pelos escritores bíblicos. E a hermenêutica, a busca do significado do texto bíblico para o contexto atual, né? Observe aí também uma das diferenças entre exegese, e da onde vem essa palavra exegese? Não é comum ao nosso vocabulário, certo? Mas é uma palavra dentro dessa ciência de interpretação. Toda ciência tem sua terminologia própria. Não é diferente também com a hermenêutica, com a interpretação da Bíblia. Então, exegese vem de uma palavra grega que o significado é, então você tem o eis, que é de dentro para fora, aliás, o ek de dentro para fora, o eis de fora para dentro e o en que é totalmente dentro. Então a exegese vem dessa construção de preposição. Hermenêutica busca então do significado bíblico para o contexto atual. Mais outras dicas. A Bíblia interpreta a si mesma. O significado de uma passagem é esclarecido por outra. O Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento.
Então, por exemplo, quando nós lemos o livro de Levítico, muita coisa nós não entendemos no primeiro momento, certo? É um livro para os sacerdotes, para os levitas, por isso tem esse nome Levítico. Então tem muitas leis sacerdotais, muitas leis de expiação, de propiciação, né? De culto hebraico. E como que nós entendemos o significado, o propósito, o objetivo de Levítico? É ler o livro de Hebreus. Então, quando nós temos essa percepção de que o Novo Testamento joga a luz de interpretação para o Antigo Testamento, nós temos então a revelação de Deus para com a igreja. Quando isso não acontece, o resultado são hebraísmos. O que é um hebraísmo? São os usos de símbolos do Antigo Testamento como fator de culto. Por exemplo, usar o candelabro no menorá, usar a bandeira de Israel no culto, tudo isso são símbolos hebraicos da antiga aliança. Então, isso, quando nós olhamos para o livro de Hebreus, isso são sombras daquilo que viria, que é Jesus Cristo. Então, o maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Então, quando existe uma leitura sequencial de toda a Bíblia mesmo se revela o propósito de Deus ao nosso coração. A iluminação do Espírito Santo é necessária para a compreensão das Escrituras. Não é só técnica, não é só hermenêutica em termos de compreensão. O fator fundamental, além disso, ou somado a isso, ou de forma complementar, é a iluminação do Espírito Santo. Por isso que é necessário orarmos antes de lermos a Bíblia. Pedir, então, a direção, a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou toda a Escritura, e o Espírito Santo, então, ele ilumina toda a Escritura ao nosso próprio coração. A experiência deve ser interpretada pela doutrina, não o contrário. Não queira fazer das suas experiências doutrinas. Isso é muito comum na igreja evangélica hoje. Um determinado líder tem uma experiência e ele então padroniza essa experiência. Ele vai categorizar essa experiência e quer que todos tenham a mesma experiência que ele teve. Então não é a experiência humana que interpreta a Bíblia. É a Bíblia que interpreta a experiência humana. Então é sempre a Bíblia em primeiro lugar e depois, então, a compreensão da experiência. Há segmentos, principalmente se formos perceber na história, a alegoria é muito da experiência e da interpretação, como vocês viram, do próprio intérprete, a experiência ou da cosmovisão do próprio intérprete. Há o segmento também carismático, que o fator de autoridade não é o texto, não é a escritura, mas a experiência. Por isso que para segmentos desse movimento que é novo na história, se remonta aí a 1913, na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, quando começa então esse movimento chamado carismático. De forma muito errada, foi colocado o nome pentecostal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pentecoste é a festa dos judeus. A ação carismática é outra coisa. Então, por que nasceu esse movimento carismático, né? Por conta de uma suposta visitação de Deus num culto realizado lá nos Estados Unidos, né? Onde então diz que é necessário que haja, se fosse só colocar a visitação de Deus, não teria nenhum problema, mas começaram a colocar isso como algo necessário para todos os cultos, para todos os momentos. Então, se não se tem uma experiência extrasensorial, se não tem uma experiência de êxtase, se não tem algum arrepio, algum sentimento, o culto não valeu. Então, seguidores desse movimento, eles não suportam o estudo bíblico. Eles acham que isso não é necessário. Eles não sentam muitas vezes para ouvir. Até tentam fazê-lo, mas tem que ter experiência. Isso por conta de não entender as leis da hermenêutica, as leis da interpretação e as dicas de como interpretar o texto bíblico. A experiência deve ser interpretada, então, pela doutrina.
Todo cristão deve estudar e interpretar a Bíblia, e não apenas os pastores. É por isso que nós estamos democratizando aqui na nossa igreja esse ensino. Em muitos segmentos também, esse ensino é só para seminário. Muitos membros da igreja de muitas igrejas, sequer ouviram essas palavras que vocês ouviram nesses dias. Exegese, o que é isso? Nunca vi na vida. Né? Talvez antes dessa proposta, você também talvez não tenha ouvido, porque isso não é comum na igreja. Isso não é comum, mas por que nós colocamos? Porque entendemos que houve um resgate importante da reforma protestante. Qual foi? O sacerdócio de cada cristão. Cada cristão é sacerdote de si mesmo e de sua família à luz do quê? Das Escrituras. Então é importante também, eu levanto essa bandeira há muito tempo, que deveremos, de fato, democratizar o ensino teológico. Não apenas para pastores, não apenas para missionários. Por quê? Porque todos nós somos chamados. Uns são chamados para um ministério específico da palavra, da liderança, do ofício pastoral, outros vão para a transculturalidade, vão para uma experiência transcultural, por isso que tem que ter um estudo mais específico, mas todos nós somos chamados. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para o quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Outra dica, a história da igreja e os seus documentos doutrinários são referências importantes no esforço da interpretação. Acompanhando aqui algumas aulas, eu vi que teve essa colocação de alguns intérpretes, alguns nomes que foram importantes intérpretes, isso no conjunto, no bojo, na conjuntura, nos leva a entender, né, de forma mais apropriada. Agora, a interpretação desses nem sempre foi perfeita. Aliás, todos nós temos imperfeições e os grandes intérpretes também tiveram suas dificuldades também em alguns textos e alguns contextos e mas aquilo que é assertivo da parte deles, nós devemos aproveitar, examinar tudo e reter o que é bom. Então, aquilo que é bom dos intérpretes, Calvino, por exemplo, ele teve muitas boas interpretações, né? Então, outros intérpretes, Agostinho e outros que foram citados aqui, Tomás de Aquino também e outros grandes intérpretes foram importantes. Mas, de novo, o maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia e o Espírito Santo nos traz iluminação. Quando nós juntamos tudo isso, nós temos mais condições de sermos assertivos em relação à interpretação das Escrituras. Mais dicas. Tem algumas dicas aí a mais. A interpretação literal de uma passagem da Bíblia é sempre preferível a uma leitura figurada, alegórica, exceto quando a passagem é claramente figurada, como, por exemplo, no caso de uma parábola. Então, se a parábola... então é uma linguagem figurada, nós devemos entender que é uma linguagem figurada, que não é literal, né? Como, por exemplo, o antropomorfismo que aparece nas Escrituras. Já viram esse termo? Linguagem que Deus usa de ser humano para o braço de Deus, né? Ou o zoomorfismo, né? A linguagem de animais para descrever Deus é como se fosse uma galinha que reúne seus pintinhos debaixo das suas asas. Não quer dizer que Deus tenha asas. E não quer dizer que Deus seja galinha. Mas é uma figura zoomórfica. Ok? Deus se arrependeu. É uma figura antropomórfica. Deus não se arrepende de nada, mas é para entender, né?
Passagens, toda passagem deve ser estudada em seu contexto. Desde 88 eu ouço no seminário a seguinte frase: texto fora de contexto se torna o quê? Um pretexto. Texto fora de contexto se torna um pretexto. E esse contexto pode ser progressivamente ampliado. Os versículos antes e depois, o capítulo inteiro, o livro inteiro, a Bíblia inteira. Eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação em Bíblia na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. E uma das coisas que eu gravei foi o seguinte, que o versículo é como se fosse uma casa. Essa casa está numa rua, que é o capítulo. Essa rua está no bairro, que é o livro. Essa casa que está numa rua, que está num bairro, ela está numa cidade, que é o gênero literário. Essa casa que está numa rua, que está num bairro, que está numa cidade, está no estado. E aí vai se ampliando para dizer o seguinte, existe uma localização importante, de contextos importantes, para se entender e para chegar no texto, para chegar no versículo. Compreenda a passagem gramaticalmente antes de extrair conclusões teológicas, doutrinárias. Não altere o texto para forçá-lo a corresponder à sua teologia. Não sei quantos lembram, mas alguns anos atrás, a Rede Globo fez uma reportagem e ela fez isso com muito gosto, com muito sarcasmo. Ela foi entrevistar um pastor, um pseudo-pastor, né? Que não tinha conhecimento sequer do português, da língua portuguesa. Muito mais dos textos originais, muito mais do que de qualquer tipo de senso de interpretação da Bíblia. Foi colocado lá como pastor. E ele cometeu adultério. E aí o repórter foi lá para entrevistá-lo. Alguns devem lembrar dessa reportagem, porque foi amplamente divulgada. E ele foi rejustificar na Bíblia. Pegou lá um texto, né? E sequer respeitou o assento. E fez uma tentação para justificar o ato que ele tinha cometido. Quer ver um outro exemplo? Quando não se respeita a língua portuguesa, quando não se tem sequer conhecimento, né? Você pega, por exemplo, Lucas 23, 43, que é a crucificação, né? O ladrão da cruz diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quiserem abrir para conferir? Vamos lá. Lucas 23, 43, se eu não me engano. O que diz? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quando? Hoje. Tem vírgula aí? Não. Pois é. Sabia que a igreja adventista coloca vírgula aonde não tem? Não tem sequer no texto original. É isso mesmo? Hoje estará comigo no paraíso. Quando? Hoje. Se colocar uma vírgula, muda o sentido completamente. Em verdade, digo hoje, vírgula, estará comigo no paraíso. Colocou vírgula, muda completamente. É por isso que Jesus diz que nós não podemos colocar, acrescentar, tirar, adulterar o texto bíblico. Os escribas tinham todo um cuidado para fazer as cópias, as primeiras cópias. O trabalho da primeira tradução da Bíblia, chamada a tradução de 70, a Septuaginta. Etíoco Epifânio
junto com o sacerdote Eleazar, eles promoveram então a tradução do Antigo Testamento, porque era o único livro que não tinha na Biblioteca de Alexandria. Na Biblioteca de Alexandria tinha cerca de 100 mil exemplares de mais de vários livros de ciência, não tinha o livro dos judeus. Então, no período interbíblico, conta-se a história, que houve uma promoção para se traduzir, foi um investimento. Por que se chama 70, Septuaginta? Porque foram 72, 6 de cada tribo, para fazer a tradução. Começa com o Pentateuco, os primeiros 5 livros, chamado a Torá, deu 9 metros o rolo, e depois foi traduzindo o restante das escrituras até chegar no final com todo o Antigo Testamento. Ok? Mais dicas aí. Aprenda a viver com as tensões da Bíblia. Trindade. É fácil entender a Trindade? Não. Mas é revelação. É revelação de Deus, né? Depois se tentou, então, de alguma forma, explicar isso. Matemática, né? 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, mas se você mudar a equação, fica 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Pega o triângulo, que talvez é o símbolo mais divulgado da Trindade, o triângulo, 3 lados, o mesmo a figura geométrica. Pega a água, né? A água tem H2O, mas se você congelar, ela se torna sólida, ela pode ser líquida, normalmente, e ela pode ser gasosa se esquentar. Então, 3 elementos, a mesma... Mas, assim, você tem que conviver com essa tensão. Existência do mal, a teodiceia, né? A filosofia tentou fazer uma pegadinha, né? Ou seja, se Deus é bom, então ele não é poderoso, porque o mal existe. Se Deus é poderoso, então Deus não é bom, porque o mal existe. Onde está a resposta disso? Leia Abacuque que você vai encontrar a resposta. A teodiceia. A melhor resposta para a teodiceia, traduzindo, existência do mal. Ok? A ciência que vai explicar, né, a questão da teodiceia. É Abacuque. Soberania de Deus e liberdade do homem. Ficaram tanto, até hoje, discutindo essa questão. Mas a Bíblia fala das duas coisas. Para nós, são 2 polos. Eu já falei aqui numa das pregações. São 2 polos. Deus é soberano, a liberdade humana. Soberania de Deus, livre-arbítrio. Até que ponto o homem é responsável? Até que ponto tudo, né, depende da soberania? Né? Então, são 2 pontos que, para nossa mente finita, é chamado pontos antagônicos, polos distantes. Mas a mente de Deus, que é infinita, que é superior à nossa mente, consegue fazer uma elasticidade para um ponto de equilíbrio e uma dialética. Importante. E a Bíblia fala sobre as duas coisas. Devemos aceitar isso, porque é revelação. Exatamente, não parte da filosofia humana, parte da revelação. Porque a teologia sadia, correta, é a teologia revelacional. Como eu disse, primeiro ponto da teologia, Deus resolveu revelar-se aos seres humanos. Segundo ponto da teologia, Deus estabeleceu caminhos e critérios para essa revelação. Então, essas tensões que apresentam certas, parecem ser contradições, exatamente porque o nosso pensamento, a nossa mente é limitada. Há uma distância muito grande entre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos.
A sabedoria de Deus é a nossa sabedoria. A compreensão do universo e a nossa compreensão do universo. Parece que quanto mais o ser humano ele procura entender essas coisas, e o bom cientista crê em Deus. O mau cientista não crê em Deus. A pseudociência tenta provar que Deus não existe. A verdadeira ciência se maravilha com esse universo e a sabedoria de Deus ao criar todas as coisas. Outra dica: leve em consideração as características próprias de cada gênero literário da Bíblia. Isso é importantíssimo. No livro Entendes o que Lês, talvez seja o melhor livro em português sobre esse ponto de gêneros literários da Bíblia. Entendes o que Lês. Norman Kaiser, isso. São dois autores. Um deles é Norman Kaiser. Então, nós vamos introduzir, a partir do próximo slide os gêneros literários. Já sabendo que não vai dar para concluir hoje, mas boa notícia, isso terá segmento na próxima EBD. No próximo domingo, daremos segmento a essa compreensão dos gêneros literários. Então, veremos algumas características importantes, certos gêneros literários da Bíblia que devem ser levados em conta na interpretação de uma passagem bíblica. Então, vamos lá. Gêneros literários, segunda parte. Epístolas. Epístolas ou cartas. Quantas cartas nós temos na Bíblia? Quantas epístolas nós temos na Bíblia? 13 de Paulo, são 13, chamadas Cartas Paulinas, e 8 são cartas gerais. Essas cartas gerais, ou universais, 2 de Pedro, 3 de João, uma de Judas, uma de Tiago. Faz a conta aí. São 13 mais 8. Tem partes bem definidas. Por exemplo, a carta geralmente tem o nome do escritor, menos Hebreus. Até hoje não se sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Até tem uma editora que ousou colocar a epístola de Paulo, a epístola de Hebreus, mas, de forma geral, estudiosos até hoje não chegaram à conclusão de quem escreveu. Tem coisas que é muito característica de Paulo, sim, né? Mas tem outras que diferem totalmente de Paulo. Tem uns que vão dizer que foi Barnabé, outros vão dizer que foi Lucas, outros vão dizer, então, existem várias, mas até hoje não chegou uma definição de quem escreveu a carta aos Hebreus. Então, nome do escritor, nome do endereçado, ou local, né, de endereço, saudação, oração, corpo, saudação final e despedida. Considere em que parte da carta a passagem se encontra para entender melhor a sua finalidade. Então, umas vêm no começo, outras vêm depois, outras, né, tá ali, geralmente no começo. São documentos ocasionais. Algo que motiva a redação. Então, vamos pegar as cartas paulinas. As cartas paulinas são fruto da obra missionária. As cartas paulinas nasceram por conta da atividade missionária de Paulo. E qual que é a essência do ministério de Paulo? Plantar igrejas no solo gentílico. À medida que
ia se plantando igrejas, as igrejas em suas dinâmicas, em seus contextos, de acordo com a liderança, de acordo com a própria membresia, surgiu necessidade de escrever cartas até para uma situação pastoral. Então, a atividade pastoral de Paulo é fruto também da sua atividade missionária. Então, veja que isso é importante a gente entender. Que a obra missionária, ela vem para estabelecer igrejas e a obra pastoral vem para solidificar as igrejas locais. E muitas vezes Paulo pastoreou através de cartas. Muitas não, quase todas as situações, Paulo, muito pouco presencialmente, em raras ocasiões, em raras situações. O próprio Jesus pastoreia as 7 igrejas do Apocalipse através de cartas. Capítulo 2 e 3, cartas às 7 igrejas do Apocalipse. São documentos ocasionais, como disse, que aplique os ensinos das epístolas conforme as situações do contexto atual forem comparáveis às situações dos destinatários originais. Né? Então, assim, até a escolha da exposição de uma carta, ela já mostra a finalidade pelo qual se pretende doutrinar a igreja. Por exemplo, nós tivemos aqui algumas exposições de cartas. Tivemos a exposição de Colossenses. Qual a finalidade da exposição da carta escrita por Paulo à igreja de Colossos? Lembram? Com qual finalidade? Resumido em uma palavra. Qual foi? Sim, foi o combate à heresia, mas o antídoto foi o quê? Mostrar quem é Cristo. Então, a cristocentralidade, o fator de apresentar uma mensagem cristocêntrica, foi o que Paulo usou para combater a tríade, né? A heresia com 3 partes, como aconteceu ali na igreja de Colossos. Pega, por exemplo, Gálatas. Gálatas é para o quê? Para combater a igreja local que está indo pelo caminho do legalismo religioso. Alguns segmentos que dizem que para guardar o sábado, guardar a lei, precisam o quê? Precisam estudar Gálatas, que não entenderam a graça de Deus ainda. E assim por diante. Então, são documentos ocasionais. Então, para cada situação. Né? Assim também, nós vamos ver nas profecias que também tem esse aspecto de contexto histórico. Né? Exemplo, uma repreensão contra a imoralidade se aplica da mesma forma hoje, mas não a redação às mulheres do uso do véu. Isso precisa ser compreendido. Relacione o nível particular da narrativa com o nível mais global do plano universal de Deus. A compreensão do significado de um evento bíblico é aprofundada quando consideramos de que forma esse evento contribui para o plano maior que Deus está realizando na história. Então, relacione o nível particular da narrativa com o nível mais global do plano de Deus, do plano universal de Deus. Nada na Bíblia está desconectado. Nada na Bíblia é só apenas local. Tem sua particularidade local, mas dentro do plano global de Deus. Se não entender o plano global de Deus, não entendeu nada. Pode se aprofundar numa carta, pode se aprofundar num texto,
pode se aprofundar em algum princípio, mas se não entendeu o plano global de Deus, e qual é o plano global de Deus? Chama-se Missio Dei. A Missio Dei é a glória de Deus resplandecida para todos os povos. É assim que termina o Apocalipse. A história humana está destinada à adoração universal de Deus. A adoração de todos os povos. Está escrito lá. De todas as tribos, povos, línguas e raças estarão diante do trono do Cordeiro. A Missio Dei, que nós chamamos de missões, que nós chamamos a missão da igreja, na verdade, não é a missão da igreja, é a missão de Deus. Deus chama a igreja para cooperar com a sua missão. Mas essa situação de ainda faltar, sabe quantos povos ainda faltam ser evangelizados? Povos, etnias. 7 mil. Dos 17 mil, dados atuais. Essa semana eu estive participando do Congresso Brasileiro de Missões. Dados atualizados. 3 milhões de pessoas ainda não ouviram falar do Evangelho. 3 milhões. Então ainda tem uma tarefa a ser completada, realizada. São limitadas, seletivas, incompletas. Ensinam de forma indireta, ilustrativa, não servindo como base para doutrinas. Aqui nós estamos no segmento de narrativas, tá? Então percebe que epístola você tem, pelo menos, eu destaquei 2 ou 3 características, né, para não ficar um estudo muito longo, né, muito cansativo. Então, mas isso aqui já é o cerne, já é algo importante. Então, a epístola você tem 2 características, né, são partes bem definidas. Então, comparado com epístola e narrativa, aonde se faz doutrina? Vamos pensar nas características de epístola e vamos pensar nas características de narrativa. Deixa eu só completar aqui o segundo aqui, né? São ocasionais, então. Então, elas têm partes bem definidas, né? As epístolas. No entanto, as narrativas são limitadas, seletivas, incompletas. Ensinam de forma indireta, ilustrativa, não servindo como base para doutrinas. Quando eu tenho oportunidade de fazer o exame do concílio examinatório para o Ministério Pastoral, uma das perguntas que eu faço é essa. É possível fazer doutrina em narrativas? Ou seja, é possível fazer eclesiologia, doutrina, seja ela qual for, em cima de livros históricos? Se o candidato ao Ministério Pastoral dizer assim, é possível? Eu já concluo, ele não estudou, ou ele não lembrou das aulas de hermenêutica. Esse é um ponto fundamental. Por quê? Vamos pensar, irmãos, eu quero que vocês pensem aqui comigo. Eu não quero só despejar conteúdo, eu quero que todos nós refletimos juntos, né? Até ponto de contraponto é possível, porque, lógico, nós estamos apresentando aqui um material, tem referência teórica, sim, eu vou mostrar no final as referências teóricas, mas, né, o ser humano é limitado, é falho, então, né? Mas é aquilo que se tem em termos de conteúdo a nível de estudo de muitos anos. Bom, por que não é possível fazer doutrina em livro histórico? Pela simples razão... Bom dia, bom dia. Pela simples razão de ser uma história que está sendo contada. Uma narrativa. Então o autor está contando uma história. Ele conta a história, por exemplo, de Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus, o pai da fé. Abraão,
ele teve muitas questões que ele acertou, mas muitas coisas que ele errou. Inclusive, Abraão mentiu. Quando o faraó falou, olha, sua esposa? Não, é minha irmã. Mentiu. Ele resolveu ir para o Egito e não buscou a vontade de Deus. E todos eles, as narrativas bíblicas mostram as histórias que aconteceram. Então não se faz doutrina em livro histórico, né? Essa é uma questão muito importante, né? Então, sim, doutrina se faz em epístola, não em narrativa. Evangelhos, outro segmento literário. E com essa parte nós, então, vamos concluir. Tem outros gêneros literários que serão abordados na aula que vem. Como, por exemplo, está aí, para deixar um gostinho de quero mais, Parábolas de Jesus, Livros da Lei, Profecia, Salmos, Livro de Sabedoria e Apocalipse é o último. Ok? Então, vou terminar com os evangelhos, nessas duas aplicações aqui, dicas para interpretação. Aliás, vou terminar profecia, narrativas, epístolas. Sim, evangelhos. Evangelhos. Considere não só o contexto histórico de Jesus, mas também dos autores dos evangelhos e dos públicos alvo para os quais esses autores escreveram. Então, uma dica importante. Contexto histórico de Jesus, dos autores, dos evangelistas, e também o contexto histórico do público-alvo, ou seja, os primeiros ouvintes, os primeiros leitores dos evangelhos. A pregação sobre o reino de Deus é central nos evangelhos. O que Jesus mais ensinou foi sobre o reino de Deus. Por isso que quando lá em Atos capítulo 1, na ascensão de Jesus, no versículo 6, os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, é chegada a hora, é chegado o tempo que restaurarás o reino a Israel? Jesus diz, não vos compete saber os tempos e as épocas, exclusivo da autoridade do Pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, não é agora. E eu fico pensando que Jesus até poderia dizer assim, eu ensinei vocês durante 3 anos sobre o reino de Deus. E o que Jesus ensinou sobre o reino de Deus nos evangelhos? Meu reino não é desse mundo, o reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus não é só para essa nação. O reino de Deus não é para esse tempo. O reino de Deus será inaugurado para todas as nações, para todos os povos. E mesmo assim, durante 3 anos, Jesus ensinando sobre o reino de Deus, e 40 dias depois da ressurreição, ainda eles fazem uma pergunta que parece que não entenderam nada. Mas Jesus, muito pacientemente, responde de forma muito educada. Não dá para saber o tom de voz que Jesus usou, mas a resposta foi, não vos compete saber. Mas, conjunção adversativa, não é isso que vocês estão falando, é isso que eu passo a dizer. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, semeeis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por hora ficamos por aqui. E na aula que vem, então, nós vamos continuar sobre os gêneros literários para a interpretação da Bíblia. E, como eu disse, só passando aqui para vocês a referência teórica. São essas. Entendes o que lês? Um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese, da hermenêutica, da vida nova. Princípios de interpretação da Bíblia e Prega a Palavra, de Lackler. Então, foram esses 3 livros que nós usamos para preparar esse conteúdo. Aula que vem, então, nós damos continuidade
e vamos terminar um pouco mais cedo para abrir para perguntas, ok? Então, vamos para o intervalo agora, daqui a pouco voltamos para o culto.